Boa tarde a todos. Peço bem-vindos. Estamos ouvindo hoje a palestra do nosso irmão Jesus Martins, de Serra Talhada, do Centro Espírita no Horizonte, de Serra Talhada. Muito a sua presença aqui. E a palestra é sobre joio e infinito. Que seja assim, uma boa palestra, né? Para que a gente possa cada vez mais melhorar nosso íntimo, nosso interior, fazendo essa reflexão cada vez mais. Jesus, abençoa todos nós aqui presentes, dá conforto para todos que estão precisando de vosso apoio, de vosso amor, consola nossos corações, que nós possamos cada dia mais seguir o vosso caminho, seguir as vossas palavras, o vosso exemplo. Abençoa todos os espíritos desencarnados que chegam com nossa presença, precisando de luz, de paz, de ouvir a palavra do Senhor, para que melhore também a sua reforma também. Que nós saímos daqui cada vez mais, sempre mais abençoados, sempre mais em novos esclarecimentos, para que possamos a cada dia fazer sempre melhor a prática do bem. Que assim seja. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Martins, eu sou ali de Serra Talhada, aqui, da parte mais umbralina, da parte mais quente, não é? E atualmente eu estou filiado ao Grupo Espírita Novo Horizonte, mas com o pensamento de que a pessoa que quer trabalhar na tarefa do bem, embora seja importante trabalhar em equipe, deve seguir esse ideal de trabalhar pela causa e não limitado à casa. Então, a gente já tem um tempo que a gente vem se colocando à disposição de qualquer instituição espírita que precise de uma colaboração limitada à nossa condição. E como as casas espíritas, de um modo geral, são muito carentes de trabalhadores, então, de vez em quando, eu recebo um convite para fazer eu não chamo palestra. Palestra a gente assiste pela internet, tem umas que são muito boas, de palestrantes que já são renomados. A nossa é uma conversa, é um bate-papo. E naturalmente, aqui nos sertões, onde as pessoas que são muito instruídas, muito letradas, são poucas, e aquelas que são muito letradas gostam de falar a linguagem bem simples, então está bem certinho com o nosso modo de ser, porque eu só sei falar bem simples. E gosto de fazer assim. O meu entendimento é de que o Evangelho de Jesus, ele, embora ele possa ser compreendido pelas grandes inteligências, ele toca os corações dos mais simples, dos mais humildes, dos que nem são tão catedráticos assim, dos que não têm grandes níveis de escolaridade, pela linguagem simples. Jesus Cristo mesmo nos deu esse exemplo. Ele, quando começou o seu messianato, né, a sua missão, a sua tarefa, ele foi para Jerusalém. Jerusalém era, naquele tempo, o centro das atenções de uma região grandiosa. Jerusalém era
lá em Jerusalém tinha, por exemplo, uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Então, para lá iam pessoas de diversas nações, e, em particular, o povo hebreu, para as visitações ao templo, no cumprimento daquelas ritualísticas, de cerimoniais religiosos e políticos e militares, porque os padrões da época envolvia, não é como aqui no Brasil, que a gente tem judiciário e legislativo, né, e separados assim. Lá era tudo junto e misturado com a parte religiosa, por causa da origem que tinha sido em Moisés. Né? E Moisés estabeleceu leis disciplinares, leis civis. Então, Moisés não foi só aquele que veio, que representa para nós o missionário que recebeu os 10 mandamentos de ordem divina. Ele também foi um legislador, ele também estabeleceu, criou leis para organizar a sociedade, para disciplinar. E lá ao tempo de Jesus tem se passado aí cerca de 1.500 anos, 1.400 anos depois de Moisés. Então essas leis elas estavam prevalecendo, ainda elas continuavam em vigor, as leis, porém aqueles que eram os encarregados da lei, isso a gente vê ainda hoje, os encarregados da lei, as autoridades que eram para dar cumprimento à lei, exigiam o cumprimento das pessoas, mas não praticavam. Mas esses indivíduos, eles tinham poder, eles eram os sacerdotes, os doutores da lei, mas eles tinham o poder religioso, eles tinham o poder político e eles tinham o poder militar, porque eles têm a seu serviço um braço militar, se houvesse necessidade, por exemplo, de prender alguém, de dar uma punição em alguém. Estava tudo junto Era muito poder para uma pessoa só, para um indivíduo, para um colegiado, né, para uma casta, para um grupo. Era um poder muito grande isso, porque tinha todas essas fases do poder estavam ali no Sinédrio, naquele tribunal. E esse tribunal devia deliberar sobre todas essas coisas, questões religiosas, políticas, sociais. Mas os indivíduos que eram os encarregados disso não eram cumpridores da lei, eles exigiam dos outros. E Jesus, quando vai começar o seu messianato, o que é que Jesus vai fazer? Bem antes de começar, antes da primeira viagem dele, ele vai sair de casa, lá de onde ele tinha sido por muito tempo carpinteiro, e aí ele vai para o deserto. No deserto ele vai se encontrar com quem? Com um indivíduo que já fazia há algum tempo uma propaganda, uma divulgação. Esse indivíduo chama-se João o Batista, primo de Jesus. 6 anos mais velho. 6 meses mais velho. Mais ou menos 6 meses mais velho, pela narrativa que a gente encontra na doutrina espírita, no livro A Boa Nova, pela narrativa, que é um livro espírita, é mais ou menos a distância, porque a mãe de João Batista, Isabel, ela engravidou uns 6 meses antes de Maria. Então, essa mais ou menos é a diferença de idade. E João, ele já estava com tempo que ele fazia um trabalho, ele andava muito pelo deserto, se alimentava muito de mel silvestre, comia algumas plantinhas, algumas frutinhas, algumas coisinhas assim. Ele era muito recolhido, e quando ele ia para a cidade, ele ia fazer um trabalho de conversão, tinha discípulos, ele fez discípulos, e ele fazia pregações, convidando as pessoas para mudança de vida. Então, o batismo que João fazia era um batismo com água, mas ele só batizava com água as pessoas que se comprometiam de dali para frente serem pessoas novas, renovar as suas ações, as suas atitudes, deixar de lado os costumes antigos e equivocados e passar a praticar costumes novos que eram estabelecidos, orientados, ensinados por João. Jesus vai estar com ele no deserto, passam lá um tempo que a gente
chama hoje desde algum tempo, de jejuando, né? Passava um tempo lá recolhido. Quando Jesus sai desse recolhimento, estando Jesus nesse recolhimento, ele vai analisar duas situações assim, bem distintas. Do quadro da Palestina toda, do estado da Palestina todo, quais eram as pessoas mais necessitadas? Ou quais os grupos mais necessitados, já que ele tinha vindo para os enfermos, para os aflitos, para os sofredores, considerando as questões espirituais, as necessidades do espírito. Aí Jesus vai considerar aquela população que está em Jerusalém, que são chamados doutores da lei, os que são chamados de sábios, esses porque eles estavam muito aferrados, muito apegados às coisas do mundo, às coisas materiais, ao poder, não é? As questões do orgulho, da presunção, da vaidade, essas viciações, esses defeitos, essas deficiências que são prejudiciais ao espírito. Então Jesus vai primeiramente a eles. Vai conversar com eles. Mas Jesus não é bem recebido. Então ele faz algumas tentativas nas sinagogas, que são os templos, né? Se fosse hoje seriam as igrejas, seriam os templos religiosos. Então as sinagogas eram os templos religiosos, eram os ambientes para se falar sobre a religião, e quando Jesus chegava nesses ambientes, ele não era bem recebido. Quando ele ia conversar com essas autoridades, ele não era bem recebido. De tal maneira que essas pessoas se incomodaram tanto, que começaram a pensar numa maneira de eliminar aquele indivíduo que estava trazendo a perturbação para eles. Então, depois de um tempo de tentativas infrutíferas, né, são tentativas que não vão produzir nada, então Jesus, não tendo ele, para aquela missão que ele veio fazer, não tendo ele muito tempo, então ele destinou parte disso, vendo que aquela turma não estava querendo ouvir, que estavam muito incomodadas, que queriam, de fato, já levar sobre ele uma perseguição, aí ele se afastou. Ele foi procurar o ambiente da Palestina, o ambiente mais interiorano, o ambiente mais rural, onde viviam as pessoas que eram desfavorecidas do recurso financeiro. Tudo bem, naqueles ambientes, como em qualquer lugar, tem sempre os que são mais abastados. Tem sempre alguém que é mais rico, mas a imensa maioria, naqueles lugares, era composta de pescadores, criadores de animais, de cabras, de ovelhas, homens do campo que trabalhavam com agricultura. Então Jesus vai para aquele lugar que fica uma série de povoados à margem de um lago muito grande que tem, se não fosse de água doce, poderia se chamar realmente de um mar. Inclusive, por causa das proporções, porque ele é muito grande, né? Então as dimensões são vastas, por causa disso, chegou até em algum tempo a ser chamado Mar da Galileia. Então é lá na Galileia que Jesus vai se movimentar, fazendo ali o seu messianato, o seu trabalho muito bonito e tendo ali muito acolhimento daquelas almas, daqueles espíritos que estavam vivendo as limitações materiais, porém que favorecia ao desenvolvimento de qualidades no espírito que estava encarnado. Quando Jesus está em Jerusalém, conversando com os doutores da lei, ele usa uma linguagem elevada. Tem momento que ele fala num linguajar tão elevado que tem doutor da lei que se admira por dois motivos. Se admira, primeiro, porque eles tinham um preconceito, os que moravam em Jerusalém, tinham um preconceito contra os indivíduos que vinham de Nazaré.
Jesus vinha de Nazaré. Então, qual era o preconceito? Eles achavam, e diziam isso, e traziam isso em conta, que aquela cidade de Nazaré, aquela região de Nazaré, não poderia produzir pessoa alguma que fosse importante. Ninguém que tivesse uma relevância, que tivesse um destaque, ninguém sairia daquele ambiente. Sabe? Como muitas vezes nós já presenciamos, se nós não dissemos, mas já presenciamos alguém dizer, fulano de tal, só se for daquele lugar. Só dali, como você diz assim, né? Gentalha, né? Daquele lugar só pode sair gente ruim, né? De qual família é? Da família tal. Mas daquela família só sai ruim, não presta. Então tinha esse preconceito, essa discriminação contra qualquer pessoa que viesse de Nazaré, porque de lá não poderia sair gente nem boa, nem inteligente. E missionário, principalmente. Um profeta? Jamais. Um profeta de Nazaré? Jamais. Então, os doutores lá de Jerusalém não aceitavam de modo algum isso. Né? Mas Jesus chegou a fazer uma abordagem com uma linguagem tão elevada, com um conhecimento tão acima, que alguns doutores da lei se surpreenderam com isso. Se surpreenderam. Mas como é que pode vir de Nazaré? Um deles, está registrado no Evangelho, um deles, que não era tão assim, de uma alma tão de discriminar as coisas, prestou atenção nos ensinamentos de Jesus. E uma noite, em particular, quer dizer, conseguiu um particular, não poderia ser visto durante o dia, um doutor da lei conversando com um indivíduo que já estava começando a pegar uma má fama e era de Nazaré. Então, um doutor da lei chamado Nicodemos conseguiu uma entrevista com Jesus, mas que fosse à noite, para ninguém ver, para não pegar mal para ele. E quis perguntar mais, aprofundar mais, porque entendeu que aquele indivíduo tinha conhecimentos superiores. E foi quando foi fazer aquela abordagem que a gente acabou conhecendo, né? Quem já leu o Evangelho ou assistiu algumas pregações sobre o Evangelho sabe que houve uma conversa que Nicodemos, doutor da lei, queria saber sobre como é possível ao homem alcançar o reino dos céus. Né? E Jesus foi dizer que era preciso nascer de novo. Aí ele como bem nascer de novo? Como? Né? Tem aquele diálogo, né? que não é o objetivo da nossa fala de hoje. Mas aconteceu isso para a gente entender como Jesus utilizou de uma abordagem tão elevada que impressionou doutores da lei. Mas como ele não foi bem recebido, como ele não foi acolhido, como a mensagem dele não encontrou naqueles corações, não encontrou nenhum espaço, não estava aberto, ele se dirigiu para a Palestina, para aquela região da Galileia, do Mar da Galileia, no entorno do Mar da Galileia, vários povoados, e Jesus vai começar ali o seu apostolado. A linguagem que é óbvio, né? É óbvio. Se você é um professor e você vai preparar uma aula, você vai pensar assim. É básico isso. Você vai pensar assim. Essa aula que eu vou dar vai ser para pessoas de que idade? Pessoas de qual nível intelectual? Não é? Então, se eu vou preparar uma aula para falar sobre amor ao próximo, mas essa aula vai ser para crianças de até 7 anos de idade, eu tenho que encontrar alguma coisa no nível de fala, de como é que eu vou contar uma história, alguma coisa para poder a criança compreender. Se eu vou falar para adolescente, eu tenho que modificar um pouco o meu planejamento de aula, vai ser para adolescente. Para adultos, então, eu tenho que mudar. Então, se a gente, preparando uma palestra, preparando uma aula, a gente já tem esse entendimento de que precisa levar a linguagem, o conteúdo, sendo mais ou menos na faixa de compreensão daquelas pessoas que vão ouvir. Jesus, por excelência, sabia que era preciso fazer isso. Então, quando ele vai lá para a Palestina, quando ele vai conversar com as pessoas
que estão naquela região bem necessitada materialmente, ele vai usar uma linguagem adequada à realidade daquelas pessoas, para ele se fazer compreendido, para que a missão, a tarefa, a lição que ele vai passar, encontre nas pessoas realmente uma compreensão para ser transformada em vivência. Então, Jesus vai usar na linguagem dele, a partir daí, símbolos, comparações, extraídas daquela rotina das pessoas. Então, Jesus vai falar: olhai os lírios do campo. Porque as pessoas viviam do campo. Não é? Não coloque a candeia debaixo do alqueire. Quase toda casa daquelas de noite, né? Assim que escurecia, tinha que ter uma candeiazinha, que era o que a gente chama aqui? Candeeiro, que tinha que ter uma lamparina com um azeitezinho que produzisse uma luz à noite. Então, são coisas assim que Jesus vai utilizar. E, a propósito disso, nós selecionamos para hoje, para a gente fazer um comentário sobre o joio e o trigo. Porque as pessoas eram agricultoras também e elas tinham as suas plantações. E como pode acontecer hoje com qualquer um de nós, uma pessoa do campo ou uma pessoa que trabalha na roça, vai fazer uma plantação, por exemplo, de feijão e vai aparecer aqui e ali uma pragazinha do feijão. Com a tecnologia que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, nós descobrimos uns venenos que coloca lá na plantação e que mata certas pragas. Né? Hoje nós já estamos partindo para uma nova fase de conscientização que já está sendo oferecido nos mercados produtos chamados orgânicos, né? Que é aquele produto que custa um pouquinho mais caro, você paga um pouquinho mais caro, mas que o produtor ele está garantindo para você que ele não usou naquele produto veneno agrotóxico. Então, ao tempo de Jesus, as plantações também apresentavam, vez por outra, uma praga. E o trigo, que era era indispensável para aquela região todinha, era um plantio, era um cultivo muito comum. Porque todas as pessoas, do costume dos hebreus, todas as pessoas, tinham por base alimentar o leite, que geralmente era leite de cabras, e o derivado do leite de cabra. Eles tinham, isso era quase como o brasileiro tomar café. Eles tinham o suco da uva. O vinho é uma coisa, né? O vinho, mas eles tinham o suco da uva. Então, tinha aquela uva que era pisoteada, que produzia, não tinha ainda equipamentos, né? Industrialização. Então, era pisoteada, o suco da uva pisoteada era guardado num vasilhame, num recipiente, para ser, com o tempo, transformado no vinho. Isso ficava reservado. E tinha, não era como hoje, você quer tomar um suco de uva, você vai no supermercado e compra ele pronto. Né? Sem aditivo, sem álcool, você toma lá o suco de uva integral. Hoje você vai no supermercado e você compra. Naquele tempo, se você quisesse, depois do almoço, tomar um suco de uva, aí você tinha que pisotear a uva na hora. Esse era chamado de vinho novo. Vinho novo era o suco da uva. Não tinha liquidificador, você não tinha como bater ali na hora, você amassava aquelas uvas, só aquela quantidade, para espremer, tirar aquele sumo e você tomar. Mas isso era da mesa, isso era da rotina. Né? Da rotina. O leite, o suco da uva, ou o vinho novo, e o vinho mesmo, o álcool, que tinha teor alcoólico, isso era só nas festividades, que era um vinho, isso era um que ficava guardado para curtir, né? Naquelas vasilhames de madeira, e
era nativo, uma planta que era nativa, assim, nem precisava plantar. Aquilo tinha na região toda que era figos. Então o figo ele dá um fruto muito doce. E dos figos se fazia muita coisa na culinária da época. Muitos doces, muitos preparativos, tudo à base de figo. Saía ali no terreiro, pegava um. Pronto, estava feito o almoço, né? Então, era o pão que era feito do trigo. Então, era importantíssimo para a culinária, para a vida dos indivíduos daquela região, o trigo. E a região da Palestina, ela era grande produtora de peixes, de frutos e de cereais. Ela era muito grande produtora. Ela abastecia as mesas de todos e enviava para a região. E em cargas disso chegava até Jerusalém. Então os doutores da lei se alimentavam. As suas mesas eram repletas de frutos que vinham dessas regiões da zona rural. Acontece isso ainda hoje. Não é? Nós que trabalhamos em outros ramos de atividade, que não estão diretamente ligados com a agricultura, a gente tem lá na nossa mesa o feijão, o arroz, não foi a gente que plantou. Veio de alguém que fez isso. Então tinha lá na Palestina tinha isso daí. E aí Jesus vai conversar nas pregações que ele está fazendo, nos seus sermões, nos seus discursos, ele vai usar como comparação para as coisas divinas, coisas simples, do campo, da rotina das pessoas, para que o indivíduo que trabalha com aquela rotina possa compreender esse elo, essa referência, essa ligação. Então, quando Jesus diz, por exemplo, não coloque a candeia debaixo do alqueire, ele está dizendo para nós hoje, ele está dizendo assim, não pegue essa lâmpada aqui, que está acesa e iluminando o ambiente, não bota uma coisa no entorno dela que abafe a luz, não bota não. Porque senão, fica sem sentido. Você vai gastar uma energia para produzir uma luminosidade, para clarear um ambiente, e você bota uma coisa escura para abafar essa luz. E ele faz uma comparação ali com a pessoa que tem inteligência e tem seus talentos, não abafar isso. Porque se abafar, não vai produzir os benefícios que se espera. Por exemplo, da pessoa que tem inteligência. Por exemplo, da pessoa que tem habilidades. E que essa inteligência, que essas habilidades poderão trazer benefícios para muita gente. Consequentemente, benefícios para si mesmo. Se trancar, se abafar essas habilidades, esses talentos, se abafar isso, não produz benefício para ninguém e nem para si próprio. Aquelas pessoas imperfeitamente compreenderam. Algumas que sempre aconteceu, né? De ter sempre alguém com uma inteligência mais avançada, alguém com a capacidade de compreender mais destacada que os outros, pegou a lição. Muitos não compreenderam de imediato, mas era assim que Jesus usava. A didática, a estratégia era essa. Comparar com coisas da rotina e depois transformar isso numa lição superior. Superior até o ponto que aquelas mentalidades, que aquelas criaturas pudessem compreender. Não é fácil. Não é fácil trazer uma lição superior e baixar o nível dessa instrução até caber na cabeça das crianças. Então, um professor catedrático, um professor que tem pós-graduação no assunto, um professor que tem pós-doutorado no assunto, ele vai ter que se virar para encontrar uma maneira de tratar aquele assunto que ele é PhD e trazer para uma linguagem bem simples para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. Agora, se ele estiver conversando
na sala de aula com os seus colegas, com os seus pares, a gente conversa de igual para igual. Aí não tem dificuldade. Muito bem. Então, Jesus sabia muito mais do que o que ele nos ensinou, mas tinha que adequar isso à nossa condição de compreensão. Então, vamos aqui para o trigo. Quando o trigo é plantado, o agricultor só planta trigo. Mas quando o trigo começa a nascer uma praga, uma plantinha vai nascendo junto. Essa plantinha, ela não foi semeada pelo agricultor. Ela tem caráter, quando ela começa a crescer, ela apresenta características muito parecidas com a do trigo. A semelhança dela da plantinha, se você pegar uma foto da plantinha que é chamada trigo e da plantinha que é chamada joio, não dá para perceber tão claramente o que é a praga e o que é o produto bom. Aí tem um grau de dificuldade. Imagine que o agricultor ele começou a olhar a sua plantação de trigo e aí ele está com 3, 4, 5 meses, 6 meses que começou a germinar aquilo tudo, ele vai olhar a roça. Aí quando ele vai olhar a roça, primeiro grau de dificuldade, não é fácil de você saber o que é o trigo e o que é o joio. E eles estão nascidos juntos. Se você for o agricultor e você for arrancar a planta, tem 2 riscos. Tem o risco de você confundir, arrancar o que é o trigo, que é bom, e deixar a praga, que é o joio. Então, qual era a estratégia? Deixar crescer junto. Deixar crescer junto. Quando chegar o momento da colheita, aí sim. Porque o trigo, ele vai dar a haste com a semente, com aquela semente toda que depois vai ser, os grãos, né? Que depois vão ser retirados, moídos e tal, e transformados na massa que a gente faz o pão. Então Jesus vai falar para aquele povo das qualidades essenciais da alma, do espírito. Ele vai falar para aquele pessoal da época que Deus semeou na intimidade nossa, enquanto espíritos que nós somos, qualidades. Ele semeou qualidade. Ele semeou uma excelente semente, que na parábola de Jesus vai ser comparada como fosse o trigo. Mas que ao longo do tempo, no desenvolvimento que é necessário ao espírito, algumas coisas que não são de origem divina, algumas pragas poderão se associar àquela sementeira divina que está em todos nós. Nós temos uma origem divina. Deus colocou em nós, espíritos, no princípio, um germe, uma semente divina. E essa semente, ela deverá crescer e produzir bons frutos. Deverá crescer e produzir bons frutos. Só que na fase de germinação, na fase de crescimento, e até chegar o tempo de produzir bons frutos, algumas coisas, algumas pragas, alguns ingredientes que não são positivos poderão se acoplar, se juntar, colar, né? Fazer parte daquela coisa que originariamente era muito boa. Então, Jesus não tinha, por exemplo, quer dizer, nele, como professor, como mestre, tinha o saber, mas os alunos não tinham a condição, a capacidade de entender se Jesus fosse falar de espírito, de como os espíritos são criados, de como os espíritos precisam de
várias etapas de reencarnação para se aperfeiçoarem, para se purificarem, que eles são todos destinados à perfeição, e Jesus não podia usar a linguagem direta que hoje o Espiritismo usa, por exemplo. Então ele vai falar para o povo utilizando uma figura muito comum na época, que era a figura das parábolas. E se vocês pegarem o Evangelho, vocês vão encontrar das parábolas de Jesus uma chamada parábola do joio e do trigo. E nessa parábola do joio e do trigo, que foi no momento que ele estava fazendo uma pregação, e ele contou isso para as pessoas, ele estava ali narrando naquela parábola esse ensinamento de que o dono de uma propriedade saiu cedinho e plantou da boa semente. Depois veio alguém que não era do bem e lançou sobre aquela semente uma semente ruim. E depois de algum tempo, nasceu da semente boa uma semente ruim junto. Aí vai entrando o comparativo do joio e do trigo. E aí Jesus diz que é preciso tempo, que é preciso dar tempo ao tempo, para que mesmo crescendo juntos, o trigo que é bom, que simboliza o bem, e o joio que não é bom, que é uma praga, que simboliza o mal, que em algum tempo, que ele vai chamar de tempo da colheita, isso vai ser separado. Então, nós podemos utilizar, de um modo geral, de um modo coletivo, o bem e o mal. Ou aquilo que ainda não é bem, porque o mal é temporário. Só o bem prevalece. Muito embora o mal incomode bastante. Né? Então, nós temos esses dois símbolos dos antagônicos, que já vêm de muitos séculos. Os símbolos de que tem uma força que é boa, tem uma força que não é boa. E essa força que não é boa tenta combater a que é boa. E essa força que é boa tenta esclarecer essa outra, converter essa outra, fazer essa daqui mudar de opinião. Então, a luta eterna do bem e do mal. São símbolos. E Jesus vai utilizar como, nesse caso específico da parábola do joio e do trigo, como o bem sendo o trigo e o que não é bem ainda sendo o joio. E que é importante, muitas vezes, que eles cresçam juntos, que eles convivam, que eles se relacionem durante um tempo, mas que não será para sempre. Vai chegar um momento chamado da colheita, e se você levar essa frase para a questão literal, né? Então vai dar certinho. A pessoa plantou, aguou, cuidou direitinho, chegou o tempo da colheita e colheu aquilo que plantou. Se levar para o ponto filosófico, dá certo também. Você fez ações, praticou ações, elas foram boas e elas vão resultar em bons frutos. Você praticou ações, elas não foram boas e elas vão resultar em maus frutos. E se a gente quiser tirar os frutos, a palavra fruto, a gente vai dizer assim: do bem que você faz, você colhe as consequências. Do mal que você pratica, você colhe as consequências. Os frutos, o resultado, a consequência. Porém, tem situações que não tem como o indivíduo imediatamente corrigir. Então, precisa ter paciência, resignação, dar um tempo para que, em chegada à época ideal, aquilo seja separado. O bem prevaleça e aquilo que não foi legal seja retirado. Vamos usar aqui alguma coisa mais prática. As casas espíritas recebem com frequência pessoas ditas com incômodos espirituais, com perturbações espirituais, com processos obsessivos.
na linguagem popular, bem popular, com encosto. Né? Então tem gente que diz assim, eu tenho uma perturbação, um encosto. Estou sentindo a perseguição de um espírito. Não é? Alguma coisa. Vai na casa espírita para pedir ajuda. Isso eu estou falando na casa espírita porque nós estamos em uma. Mas em outras religiões, em outros segmentos, muito importantes e necessários, também se faz esse trabalho, que são as doutrinas dos nossos irmãos das doutrinas afro. Não é? Então, tem imensa importância a atividade desses irmãos nossos na área da Umbanda, do Candomblé, que eles fazem os trabalhos fiéis aos seus segmentos, às suas orientações, aos seus guias espirituais, fiéis a eles, prestando serviço de assistência às pessoas necessitadas. Então, muitas vezes, vão para lá, assim como vêm para a casa espírita, pessoas que estão passando por um processo obsessivo, uma perseguição espiritual. Espíritos que não acordaram ainda para o bem estão perseguindo alguém, estão judiando de alguém. E as casas espíritas têm metodologia, têm sistemas para trabalhar com essas situações, levando, mesmo que demoradamente, paz para todos. Então, o sistema que é utilizado em alguns ambientes não espíritas, como é que acontece? O indivíduo chega lá sob a influência de um mau espírito. Nós, os espíritas, não usamos esse tratamento com os espíritos obsessores. Nós não usamos esse tratamento. Mas isso é dito biblicamente para compreendermos os maus espíritos. Então, lá no tempo de Jesus, tinha dois termos que eram utilizados. Era diabolo, que nós acabamos convertendo de forma errada para diabo, só que essa palavra significava, naquele idioma, diabolo significava mau gênio. Mau gênio. Indivíduo de natureza má. Indivíduo que temporariamente, por enquanto, se apresenta praticando o mal. Né? E a outra palavra era daimon. Daimon, que nós acabamos equivocadamente trazendo para cá de demônio. Então existia diabolo e daimon. Era a mesma coisa, só que idiomas diferentes. Mas o sentimento, o entendimento, quando você usava a palavra diabolo ou a palavra daimon, você estava querendo dizer o quê? Que aquele indivíduo estava sob a influência de um mau espírito, de uma entidade perversa, de um desencarnado que se satisfazia na perseguição. Então, se vai para um sistema de tratamento, de atendimento, como a Igreja Católica desenvolveu durante muitos séculos, do exorcismo, então o que é que acontecia? A Igreja Católica ela tinha no seu quadro de trabalhadores, de padres, tinha uns que se ofereciam, se candidatavam para o trabalho de exorcismo. Então, para esses padres, existia um tipo de um curso, de um treinamento, de uma capacitação, e eles iam cumprir aqueles requisitos, aquelas normas todas, para atender aos fiéis que caíssem em processo obsessivo. Então, lá na paróquia de Padre Fulano de Tal, tinha um obsidiado, e era chamado de possesso, ou de endemoniado. Fulano está endemoniado. Aí, acessos superiores da Igreja Católica e os superiores autorizam um exorcista vir fazer o trabalho. Nós tivemos no passado até um filme chamado O Exorcista, que foi com base nisso. E depois, já com a tecnologia melhor para o cinema, que isso pôde ser feito com recursos tecnológicos mais avançados e já um filme já colorido, que o primeiro era preto e branco. Então, assim, o Exorcismo de Emily Rose.
Então, são exemplos, né? E isso foi feito com base em fato real, então, num acontecimento real. Então, ali, um padre é designado para vir fazer um trabalho desobsessivo, como nós chamamos na doutrina espírita. Só que lá não é assim, é o exorcismo. E no exorcismo, o indivíduo que vem conversar com o espírito obsessor, ele vai, no exorcismo, como ele é um exorcista, ele é católico, ele vai usar as palavras e os rituais da ordem dele. Nós não podemos, não devemos fazer críticas sobre isso. O indivíduo se recolheu, ele está se dedicando a uma tarefa, o desejo dele é trazer a paz para aquela pessoa que está sob a influência do mau espírito. Então ele vem e ele vai dizer o quê? Afasta-se, Satanás. Não é? Então ele vai ter lá um crucifixo, uma água benta, e o processo que fica bem claro nesse filme que nós citamos aí, né? Eu nem estou indicando que assistam, não, porque tem cenas muito fortes, mas é como está lá no filme, eu vi. Então ele vai fazer um exorcismo e ele vai dizer, afasta Satanás, e o Satanás não afasta, é muito resistente, debate com ele, é uma luta muito grande, e utilizando aquela mocinha, aquela adolescente que é a que está sob o processo obsessivo. Pois bem, se o indivíduo que está com uma necessidade dessa ele não vai lá para o católico para pedir essa ajuda do exorcismo. Ele vai para um terreiro de umbanda, de candomblé, porque ele se afeiçoa com essa linha. Aí ele vai lá pedir essa ajuda. E esses irmãos nossos estão lá cheios de boa vontade para ajudar. É para ajudar. Agora, tem a ritualística, que é diferente da católica. Né? Tem os procedimentos são outros. Mas quando vai ter a conversa com o espírito que veio, então usa-se também de uma linguagem opressora, né? Usa-se também de alguns tratos e contratos e combinados com outros espíritos para que aquele indivíduo que está perturbando seja afastado bruscamente, repentinamente, contra a sua vontade. Na doutrina espírita, essa desobsessão, ela deve-se, a orientação espírita é essa, é que o trabalho de desobsessão seja feito com amor. Evangelizando, esclarecendo o indivíduo que está sofrendo a consequência e o indivíduo que está perseguindo. Por isso que a metodologia espírita não faz um processo de cura imediata, porque precisa esclarecer as mentes que estão sendo perseguidas e as que estão sendo perseguindo. Tá? Então, é preciso durante um tempo, que essas convivam, até chegar um momento da colheita, onde serão separados. Então, a nossa fala de hoje, eu até combinei com o Cléo, que a gente ia fazer uma abordagem, porque ela me disse que estava trazendo recentemente algumas coisas sobre o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, a gente fazer uma fala sobre o Livro dos Espíritos, para nós traz um grau de dificuldade, no sentido de que, para fazer uma fala baseada no Livro dos Espíritos, nós precisamos estar falando para uma plateia, para um público que tenha, ao menos, lido o Livro dos Espíritos. Ao menos lido. Estudado, aí já é muita exigência. E, geralmente, nas casas espíritas, nas reuniões públicas, onde a gente faz palestras, geralmente nós não temos um público formado por pessoas que tenham estudado o Livro dos Espíritos. Aí eu disse assim, eu vou falar sobre um tema evangélico, uma parábola que é muito comum, que quase todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, e vou usar como base o Livro dos Espíritos, mas fazendo assim uma dosagem, para não ficar muito
de difícil compreensão. Tá? Então, assim, processo obsessivo é o quê? É um espírito perturbando uma pessoa. Às vezes é uma perturbação bem simples, bem superficial. Incomoda, mas dá para a pessoa ir levando a vida normal, fazendo seus trabalhos, levando a sua vida normal. Só tem um incômodo. Uma ideia fixa, uma coisa que ele vem, quando vem, perturba mais, depois afasta. Não, mas esse processo ele pode ir se tornando mais difícil, sabe, mais entranhado, de modo até a tomar a pessoa. Chega a um estágio, poderá chegar a um estágio de tomar a pessoa fazer coisas absurdas, sob a força opressora dessa inteligência, desse espírito que está ali, por agora, né, incomodando. A doutrina espírita trabalha dessa maneira. Vai esclarecendo ambos. O encarnado, que está sob a força daquele espírito, e o desencarnado, que está, por agora, querendo fazer alguma coisa ali negativa, ou por um desejo de vingança contra aquela pessoa, quando esse indivíduo entende que ali tem um inimigo seu, né? Tem espírito que diz assim, mas esse indivíduo aqui, essa pessoa que eu estou agora perturbando, ela me fez muito mal. Você sabe o que ela fez comigo? E quer contar. Né? Porque nas reuniões espíritas, nós temos, às vezes, ou muitas vezes, dependendo da casa, a oportunidade de conversar com esses espíritos através de um médium. Então, esses espíritos que estão obsidiando as pessoas, eles vêm, ou são trazidos, e, colocados junto daquele médium, a gente tem condição de conversar, de dialogar. E é nessa conversação que a gente vai esclarecendo. Mas olha, tal, né? Vai dialogando. Olha, mas você faz isso. A pessoa lhe fez um mal, você vinga. Agora você faz um mal a ela, depois ela descobre que é você e vinga. E quando é que vai terminar isso? Né? Isso é um dos argumentos que a gente usa nas conversações. Outro, em um indivíduo que foca muito em se vingar, ele foca mesmo. Ele se dedica àquilo. Então ele acaba esquecendo dele. Como qualquer um de nós, que foque muito numa coisa e esqueça de cuidar de si mesmo. Muitas vezes a gente faz isso com os filhos. A gente se foca tanto nos filhos, na educação, em tudo que a gente esquece de cuidar da gente. Aí depois que os filhos estão encaminhados, já cada um, né? Aí a gente começa, às vezes, querer cuidar e muitas vezes não dá mais tempo, porque já adoeceu, já, né? Já foi-se embora a saúde. Mas, assim, quando a gente vai conversar com esses espíritos, qual é o argumento que a gente... Olha, eu não estou aqui. Muitas vezes eles se aborrecem. Ele diz assim, mas você está tomando partido por esse indivíduo que me fez mal. Então você está sendo advogado dele? Então qual é a abordagem que a gente faz? Sinceramente, não com estratégia. Sinceramente, a gente vai dizer assim, olha, meu irmão, não estou não em defesa dele, não. Eu estou preocupado com você. Porque você esqueceu de você mesmo. Por exemplo, quanto tempo faz que você não vê seus familiares? Aí você já pegou um ponto de sensibilizar. Né? Seu pai, sua mãe, dependendo das situações, a gente vai... Porque tem também um processo todo de envolver, tem uma influência muito grande dos mentores, dos bons espíritos que estão atuando naquelas atividades. E aí a gente consegue, com o amparo espiritual, com a fala inspirada do doutrinador ou daquele que vai conversar com esses espíritos, a gente consegue sensibilizar o coração de quem é perseguidor para não ser mais perseguidor. Se aquele indivíduo que médium, naquele momento estava sob a influência de um espírito mau, se ele não for orientado, se ele não for evangelizado, se ele for uma pessoa que se mantém nos mesmos costumes, pensamentos, e às vezes maus costumes, e às vezes maus pensamentos, ele pode se ver livre daquele espírito e atrair outros. Por isso que é preciso cuidar dos dois. Cuidar desse para que ele se esclareça e não volte a cair em perturbações trazidas por outros, e esclarecer esse que estava perturbando agora para que ele não perturbe mais. Siga a sua vida, seja feliz, porque Deus quer a felicidade de todos. Então, quando Jesus vem trazer para nós uma mensagem dessa natureza, lá no primitivo, no homem do campo, no homem bem simples, trazendo essa mensagem, comparando com plantas, ele está dizendo para a gente assim, hoje, ele está dizendo para a gente assim, olha, no seu coração, Deus nosso Pai só semeou boas coisas.
As más coisas que você traz são ervas daninhas, são pragas. E por algum motivo, ou descuido seu, ou má influência de outras pessoas, ou circunstâncias diversas, você deixou germinar junto da boa semente. O que você puder agora ir tratando e cuidando e limpando, vá fazendo isso. Se você se deparar com alguma imperfeição, que são as ervas daninhas da alma, que são as pragas, né? que atrasam o nosso processo, que impedem o nosso crescimento, que não deixa que a gente seja uma planta viçosa, uma planta grande, bonita, bem verde. Né? Então, se a gente está meio que murcho, meio que apagado, sabe? Meio que travado, já era para a gente estar mais avançado no processo de crescimento, mas a gente não está, por causa dessas pragas, dessas coisinhas que estão sugando as nossas energias, que estão atrapalhando o nosso processo de crescimento espiritual. Então, se nós estamos assim, então vamos pensar o que é que a gente pode fazer no dia a dia para ir modificando o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser e ir arrancando devagarinho essas coisinhas, elas as mais fáceis. E aquelas que estão muito arraizadas, que estão essas, a gente vai ter que ter paciência. A gente vai ter que ter paciência com aquilo que a gente não consegue tirar de imediato. Mas olha, vai chegar um tempo. É bom a gente ter esse ponto de fé, de esperança. Vai chegar um tempo que as coisas que a gente tem que não satisfazem a nós, que a gente faz uma autoavaliação e diz assim, poxa, não era mais para eu estar pensando isso, fazendo isso, falando dessas coisas. Mas eu não consigo me livrar. Ainda não consigo me livrar. Tenha certeza que você vai conseguir. Agora, é preciso manter sempre, diariamente, perseverantemente, a firmeza de tentar de novo. De tentar de novo. Não desanimar. Não desistir. Porque esse campo, que é o campo do nosso coração, recebeu uma semente divina. Então, antes da primeira germinação, Deus, que é o dono da propriedade, lançou da boa semente. Depois, né? Então, primeiramente, Deus lançou da boa semente em nossos corações, em nossas consciências. Nós somos seres eternos, espíritos criados por Deus. Por Deus. O primeiro trato nosso é com o divino, é com Deus. E depois foram lançadas outras sementes. E a gente se vê muitas vezes no dia a dia com essa dualidade. O bem que a gente deseja que prospere, que cresça, que seja só ele em nós, e algumas coisas que não são legais, que a gente chama de mal, ainda persistindo no nosso caminho, na nossa intimidade, na nossa cabeça, perturbando a gente. E nós precisamos fazer esse trato. Tratar o campo do nosso coração, do nosso sentimento, da nossa consciência, da nossa inteligência. Tratar a mente, tratar o coração. E Deus, que é o Senhor dos campos, o Senhor das sementes, Deus nunca vai deixar de nos ajudar, de nos proteger, de nos amparar, mas conta com a nossa participação no processo. A gente diz assim, Deus me defenda, mas é preciso que a gente se defenda também, Deus nos ajudando. A gente diz, eu queria muito alcançar isso. A gente faz um esforço para alcançar e Deus nos ajuda, porque é preciso, Ele conta com a nossa participação no processo da nossa melhoria. Ninguém chega à angelitude sem fazer os esforços pessoais, embora Deus ajude sempre, porque é do desejo dele que todos nós alcancemos a perfeição. Então, a erva daninha que esteja nos nossos corações, hoje nos perturbando, que ela seja extraída, que ela seja arrancada, mas que ela seja arrancada e tratada com os nossos esforços persistentes, perseverantes no bem. E que aquelas que, por enquanto, a gente não está conseguindo ainda, que a gente tenha paciência e resignação, não desanime, persevere, porque nós todos alcançaremos um dia a
época dessa frutificação, dessa separação daquilo que não é ainda bom. E nós seremos os frutos adequados a alimentar a vida que estua por toda parte. Deus conta conosco. Sejamos melhores. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado pela oportunidade que me deram e que Jesus continue nos abençoando. Agradecemos muito a conversa esclarecedora do nosso irmão, que teve refletir e firmar nosso pensamento, nossa vontade, e está sempre distinguindo o bem do mal, né? O dono de tudo. Nós firmemos nossos pensamentos sempre no bem, sempre no caminho certo, no correto, ouvindo sempre as palavras de Jesus, né? Nos orientando, nos esclarecendo, nos iluminando, porque a nossa consciência ela diz se você está fazendo bem, se você está fazendo mal. E aí você procurar fazer sempre o correto, sempre o certo, ter a paciência, como o nosso irmão falou, a perseverança, seguir sempre esse caminho do bem, né? Fazer sempre o bem, respeitar todos os nossos próximos, a natureza, que essa semana foi o meio ambiente, né? Respeitar a criação de Deus, tanta bondade para todos nós, e termos sempre esse pensamento de sermos sempre cada dia melhor, colocar isso na nossa prática diária e fazer sempre o bem e desejar o bem também para todos que estão junto conosco, para todas as criaturas humanas e para toda a natureza. Obrigada, nosso irmão, e pedimos a ele que ele faça a nossa prece final, e logo após nós teremos o passo. Jesus misericordioso, divino médico das almas, meigo Rabi da Galileia, sede bendito e louvado, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade sempre nova que nos ofertas de podermos reunir aos irmãos de jornada, aos irmãos de entendimento espiritista, aos dedicados servidores da tua seara que administram essas instituições em teu nome. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos fazer esses breves comentários acerca dos teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, o banquete de luzes que nos oferta, porque quando reunirmos em teu nome, estás entre nós, irradiando as tuas bênçãos, enviando os teus representantes. Com as bênçãos da tua bondade fecunda e infinita, sustentai-nos a todos nós no aprendizado e no exercício do bem, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor.